Bom dia pessoal, hoje é terça-feira, 26 de abril de 2022 e vamos para as análises dos jogos desta terça. Mas antes vamos dar uma conferida na lista dos jogos de domingo. E no domingo começamos aí com o Beck Chelsea contra a equipe do West Ham. A equipe do West Ham poupou alguns jogadores para o jogo do meio de semana e mesmo assim o Chelsea teve dificuldade nessa partida. Aos 87 teve um pênalti que o Jorginho desperdiçou. E o gol foi sair apenas aos 90 minutos, bateu aí na nossa lista. E dando sequência, tivemos pela La Liga, Barcelona contra o Rayo Vallecano. A equipe do Barcelona perdeu mais uma vez em casa, já havia perdido em casa para o Cádiz e agora perdeu aí com gol aos 7 minutos e não conseguiu nem empatar a partida. 71% de posse de bola, mas não foi suficiente e acabou perdendo e não bateu aí na nossa lista. E também tivemos pela Série A, o campeonato italiano, Salernitana contra a Fiorentina. Olha, parece que a Salernitana resolveu acordar no campeonato, já são 3 vitórias consecutivas, tem chance ainda de escapar do rebaixamento. Ficou agora a 3 pontos de diferença para o primeiro time fora da zona de rebaixamento. A equipe da Fiorentina teve posse de bola, mas finalizar mesmo no gol foram apenas 3, finalizou menos do que a equipe da casa. Ainda pelo campeonato italiano tivemos Empoli contra Napoli. O Beck Napoli não bateu, a Napoli começou muito bem, fez 2-0, mas nos 10 minutos finais acabou tomando 3 gols e tomou a virada e praticamente deu adeus à disputa pelo título. Agora já são 7 pontos de diferença para o líder Milan. A Inter de Milão tem um jogo a menos, se vencer a diferença vai ficar ainda maior, vai ficar de 8 pontos. E dando sequência pelo campeonato francês, tínhamos o Beck Olympique Marseille, que bateu mais uma vez a equipe do Marseille. Todas as vezes que colocamos em Beck, acabou batendo. O gol saiu aí apenas aos 83 minutos. Mas foi mais uma vitória da equipe do Olympique de Marseille. E dando sequência, tivemos o Beck Juventude pelo Campeonato Brasileiro da Série A e não bateu. A equipe do Juventude teve até a chance de abrir o placar aos 51, desperdiçou uma cobrança de pênalti. E aos 84, em cobrança de pênalti, a equipe do Cuiabá abriu o placar e venceu essa partida. E tivemos também o Lei Atlético Goianiense. A equipe do Botafogo saiu perdendo. Um frangaço do goleiro do Botafogo, saiu jogando errado e acabou tomando um gol aí no meio das pernas. E o Botafogo só foi conseguir empatar a partida aos 96, nos acréscimos. Teve chance até de vencer essa partida o Botafogo, mas acabou ficando mesmo no empate. Então essa foi a nossa lista de domingo. Acertamos o Beck Chelsea, Marseille e o Lei Atlético Goianiense. Erramos o Beck Barcelona, Fiorentina, Napoli e Juventude. Acertamos 3 e erramos 4. Vamos agora para as análises dos jogos desta terça. É uma terça-feira aí com muitos jogos. Temos Champions League, Libertadores e também Sul-Americana. E vamos começar com a Champions League. Manchester City contra a equipe do Real Madrid. O Manchester City com uma odd de 1,45 e o Real Madrid com uma odd de 6,50. Os últimos jogos entre eles, a equipe do Manchester City venceu as 3. O Manchester City vem de 2 vitórias e o Real Madrid vem de 2 vitórias também. Esse vai ser um jogo bem complicado porque a equipe do Manchester City vai ter a posse de bola, mas a equipe do Real Madrid nos contra-ataques é muito perigosa. O Vinícius Júnior está jogando bem e tem também o Benzema que ainda está ali brigando pela artilharia. Vem fazendo muitos gols nessa reta final da Liga dos Campeões. Eu vou deixar fora da nossa lista esse jogo. Independente Petroleiro contra o Deportivo Táchira. A equipe do Independente Petroleiro é muito ruim. A equipe tomou 8 do Palmeiras. O Deportivo Táchira também não é uma equipe forte. Os últimos jogos do Independente Petroleiro tem apenas uma vitória em 10 jogos. A equipe do Deportivo Táchira também é uma equipe que tem apenas 3 vitórias nos últimos 10 jogos. Eu vou deixar fora da nossa lista. Essa odd está um pouco baixa, talvez pelo fato do Independente Petroleiro jogar em casa, na altitude,
mas a race aqui não é muito animadora também, mesmo jogando em casa. A única vitória aqui foi fora de casa. A equipe do Deportivo Tátira vem de um empate fora de casa contra o Emelec pela Libertadores e vem aí de empate e derrota pelo campeonato local. Dando sequência, temos Libertad contra o Atlético Paranaense. As duas equipes estrearam com empate e depois venceram. A equipe do Libertad jogando em casa é uma equipe forte. Tem apenas uma derrota nos últimos 10 jogos. A equipe do Atlético Paranaense é uma equipe que não começou bem a temporada, mas já vem aí de 2 vitórias seguidas. Venceu o Tocantinópolis fora de casa pela Copa do Brasil e venceu o Flamengo na última rodada do Campeonato Brasileiro. É uma equipe que tem tudo para crescer ao longo da temporada. O Fábio Carille tem apenas alguns jogos à frente da equipe. Eu vou deixar esse jogo fora também da nossa lista. Dando sequência, temos Estudiantes de La Plata contra o Red Bull Bragantino. A equipe do Estudiantes venceu uma e empatou outra. A equipe do Red Bull também venceu uma e empatou outra. A equipe do Estudiantes nos últimos 10 jogos são 6 vitórias e 4 empates. Vem de um empate em 2-2 fora de casa contra o Colón de Santa Fé pelo Campeonato Argentino. E a equipe do Red Bull Bragantino vem de empate em casa contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. A equipe do Red Bull, jogando fora de casa, não joga com a mesma intensidade que jogando em casa. E nesse jogo eu vou colocar o Estudiantes na nossa lista de back. Mas esse não vai ser um back também muito fácil. Dando sequência, temos Vélez Sarsfield contra o Nacional do Uruguai. A equipe do Vélez estreou com derrota e depois empatou. A equipe do Nacional, a mesma coisa, estreou perdendo e depois empatou. Os últimos jogos do Vélez, uma race bem feia, tem apenas uma vitória nos últimos 10 jogos. E a equipe do Nacional não é uma equipe muito forte, acabou empatando em casa contra o Estudiantes de La Plata em 0-0. Depois empatou pelo Campeonato Uruguaio e venceu a última rodada fora de casa o Cerro Largo por 2-0. Uma odd de 1,67 para o Vélez eu acho um pouco baixa pela campanha que vem fazendo. Eu vou ficar fora desse jogo. Dando sequência, temos Independente Del Valle contra o Atlético Mineiro. O Del Valle venceu na estreia e empatou depois. O Atlético Mineiro também estreou com vitória e empatou a segunda partida. O Del Valle não é uma equipe tão forte como nas temporadas anteriores, mas joga na altitude. E o Atlético Mineiro vem aí de um tropeço em casa, venceu o Coritiba por 2-0 e acabou cedendo o empate. A equipe do Atlético é mais qualificada que a equipe do Del Valle. A vantagem que eu vejo aqui do Del Valle é jogar na altitude, mas eu vou colocar a equipe do Del Valle em lei. Mas aqui não vai ser um lei tão fácil, porque o Atlético Mineiro vai enfrentar dificuldade na altitude. O Del Valle, se fizer um gol no início do jogo, vai complicar a vida do Atlético. Dando sequência, temos Corinthians e Boca Juniors. Esse jogo aqui eu estou totalmente fora. O Corinthians tem alguns jogadores aí com sintomas de gripe. O Vitor Pereira testou positivo para a Covid. O time do Boca vem aí numa bagunça desgramada também. A diretoria não quer o treinador não quer sair. Eu vou ficar fora. Tajeres contra o Sporting Cristal. A equipe do Tajeres estreou com vitória e depois perdeu. E a equipe do Sporting Cristal são 2 derrotas na Libertadores. A equipe do Tajeres é uma equipe que não vem muito bem nos últimos jogos. Nos últimos 5 jogos são 4 derrotas e 1 vitória. E o Sporting Cristal vem de 2 vitórias nos últimos jogos pelo campeonato local. Aqui eu vou colocar o Tajeres na nossa lista de back também. Dando sequência, vamos para a Sul-Americana. Everton de Vina contra o Ayacucho. A equipe do Everton de Vina vem de um empate e 1 derrota. E o Ayacucho tem 1 derrota e 1 vitória. A equipe do Everton de Vina vem em uma sequência aí de 5 jogos com 3 derrotas e 2 empates. A equipe do Ayacucho vem aí de 2 derrotas nos últimos 2 jogos. Esse jogo eu vou ficar fora. Independente Medellín contra a equipe do Internacional.
O Independiente Medellín estreou com empate e depois venceu em casa, enquanto a equipe do Internacional são 2 jogos e 2 empates. O Independiente Medellín vem de 2 vitórias nos últimos 2 jogos. Na última rodada pelo campeonato local, venceu o Atlético Bucaramanga. O Internacional vem de 2 vitórias, já são 3 jogos sem derrota. E agora com o Mano Menezes eu acredito que vai dar uma arrumada no time. E nesse jogo eu vou colocar o Independiente Medellín em lei. Dando sequência, temos Deportivo Laguaira contra o Independiente da Argentina. Esse Deportivo Laguaira é uma equipe muito fraca. São 2 jogos, 1 empate e 1 derrota. E o Independiente tem 1 derrota e 1 vitória. Os últimos jogos, a equipe do Deportivo Laguaira já são aí 5 jogos com 3 derrotas e 2 empates. A equipe do Independiente não é uma equipe que vem fazendo uma boa temporada também. Eu vou ficar fora desse jogo. Eu acredito aqui até numa vitória do Independiente, por ser uma equipe mais qualificada, mas joga fora de casa e não me passa confiança também para colocar na nossa lista de back. A race é muito ruim do Independiente. Dando sequência, temos General Cabageiro contra o Ceará. A equipe do Ceará com uma odd de 1,73. Eu gostaria dessa odd um pouco mais alta porque o Ceará joga fora de casa, mas a equipe do Ceará tem tudo para ser a equipe que vai classificar nesse grupo. Precisa vencer para manter a vantagem de 3 pontos. A equipe do General Cabageiro vem aí de 3 derrotas e 2 empates nos últimos 5 jogos, enquanto a equipe do Ceará nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e apenas 1 derrota. Aqui eu vou colocar o Ceará na nossa lista de back. Dando sequência, temos Fluminense contra Unión de Santa Fé. É uma equipe argentina. O Fluminense estreou com vitória e depois perdeu. A equipe do Unión Santa Fé empatou e depois venceu. O Fluminense vem aí de derrota, perdeu em casa para o Internacional na última rodada do Campeonato Brasileiro. E a equipe do Unión Santa Fé são 3 derrotas consecutivas. E nesse jogo é para buscar alguma coisa em back Fluminense, mas eu vou deixar fora da nossa lista porque o Fluminense vem jogando muito mal. Não sei se tem algum problema entre jogadores e treinador. Eu acredito numa vitória do Fluminense. A equipe do Santa Fé nos últimos jogos aí são 3 derrotas, mas eu vou deixar fora da nossa lista. Então é isso, a nossa lista de terça-feira ficou aí apenas com back Estudiantes de La Plata, Tajeres e Ceará, Lei, Independiente Del Valle e Independiente Medellín. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!